Boa noite a todos. Meus amigos, no ano de 1857, Allan Kardec, quando vai falar sobre a doutrina espírita, fala que a doutrina espírita, especificamente no livro que é o Espiritismo, que foi lançado em 1859, que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais. Em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, que contém toda a filosofia espírita. Em 1861 ele vai lançar o Livro dos Médiuns, onde o Livro dos Médiuns consta a ciência do espiritismo, porque é no Livro dos Médiuns que os espíritos vão explicar como é que os espíritos podem interferir na matéria. Faltava aquele livro de consequências morais. Em 1863, o professor Allan Kardec, ele se afasta, ele vai para a ilha de San Andrés, e nem a Amélie, que era a mulher dele, sabia o que ele estava fazendo. Isso a gente vai encontrar no livro Obras Póstumas. E em determinado momento, ele fala que ele pergunta para os espíritos através de correspondência o que eles achavam do novo livro que ele estava lançando. E os espíritos falam que eles tinham depositado no Allan Kardec toda a confiança, e eles tinham a certeza absoluta que ia ser um sucesso, e que ia abalar não só a parte religiosa, mas como toda a estrutura do nosso mundo. Kardec fala, o que o clero vai falar? E os espíritos falaram, o clero vai berrar, heresia. E daí, em 1864, ele lança o livro Imitação do Evangelho. Eu acho que o Kardec não estava muito inspirado quando colocou esse título, porque logo depois, o senhor Didier, que era amigo Não tem problema. Uma vez eu estava numa casa espírita, e antes da palestra o presidente falou assim, olha, respeitem o palestrante, desliguem os celulares e tudo mais. Só que eu tinha a mania antes de pedir para alguém, para o pessoal tirar foto, para postar nas redes sociais. E daí a moça que estava tirando foto, no meio da palestra, tocou meu celular. O presidente já levantou a cabeça assim, e a mocinha que estava tirando a foto falou, o celular é dele. Então não tem o menor problema, isso aí acontece. Então, meus amigos, em 1864 Allan Kardec lança a Imitação do Evangelho, que depois passou a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se todos já tiveram oportunidade de lidar com esse livro. Algumas pessoas já me perguntaram o que os espíritos vieram falar diferente da vida de Jesus. E eu falo para vocês, nada. Os espíritos não vieram falar nada diferente. Tanto que quem já lidou com o livro sabe que o Kardec coloca algumas passagens de Jesus da Bíblia francesa, tradução Sassi. Logo depois ele faz alguns comentários, e logo depois alguns capítulos os espíritos comentam também sobre aquela passagem. E o nome Evangelho segundo o Espiritismo foi muito inspirado, porque, percebam, meus amigos, é o Evangelho segundo o entendimento do Espiritismo, não o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque o próprio Kardec vai falar que a vida de Jesus, ela é dividida em 5 partes. Os milagres que Jesus fez, as previsões, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que serviram de dogmas para a igreja e a vida moral. As quatro primeiras partes, o Kardec não entra, porque é motivo de discussão. Ele só vai falar dos ensinamentos morais de Jesus. E qual, por exemplo, ou alguma coisa que poderia dar discussão, por exemplo? Tem uma passagem no Evangelho que diz que Jesus foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites no deserto. Já ouviram falar dessa passagem? Para a doutrina espírita isso não tem nenhum tipo de fundamento. Porque Jesus, sendo um espírito puro, primeiro que o diabo não existe. O que existe são espíritos menos evoluídos, que gostam, têm tendência ao mal, mas que um dia chegarão a ser espíritos puros. E
Na questão 274 do livro dos Espíritos, 274A, os Espíritos dizem que os Espíritos superiores, eles têm uma influência irresistível sobre os Espíritos inferiores. Jamais um Espírito inferior poderia tentar Jesus. Não tem condições. É a mesma coisa de um sapo querer interferir na lua. Então, o Kardec não vai entrar nesse tipo de discussão. Nessas coisas que trazem discussões, ele não vai entrar. E daí o prefácio começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se desloca ao receber a ordem do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Ele está falando o que no começo do Espírito de Verdade desse prefácio? Olha, que os Espíritos, como se fosse um imenso exército, e recebendo a ordem do seu comando, eles se espalharam por toda a superfície da terra. Os fenômenos mediúnicos aconteceram em todos os tempos, e a partir de 1848 nos Estados Unidos, em todos os lugares aconteciam fenômenos mediúnicos, como que o Espírito de Verdade falando, olha, foi um exército organizado para trazer essas informações. Esse prefácio do Espírito de Verdade é fantástico. Depois, na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fantástica, vai falar da autoridade da doutrina espírita. Vai falar por que o Espiritismo tem autoridade para falar sobre Jesus, porque muitas vezes as pessoas acreditavam que não tinha. E o Kardec vai falar do controle universal do ensinamento dos Espíritos, onde ele desenvolveu um método, porque tinha espírito que falava que existia reencarnação, o outro falava que não existia. E ele percebeu que os espíritos eram diferentes, ele precisou desenvolver um método para trazer da melhor maneira possível esse ensinamento dos espíritos. Depois vai falar das notícias históricas, onde o Kardec ele vai colocar personagens da sociedade de Jesus e explicar o que significavam. Então, por exemplo, vai falar quem que era o samaritano na época de Jesus, quem que eram os nazarenos, quem eram os fariseus e qual a influência que eles tinham, que eles exerciam naquela comunidade. Porque se nós, por exemplo, não soubermos exatamente o que significava um samaritano naquela sociedade de Jesus, talvez a gente não tenha um entendimento tão grande da parábola do bom samaritano. E depois Jesus vai falar sobre Sócrates e Platão, que trouxeram ensinamentos antes de Jesus, que Jesus depois corroborou esses ensinamentos, e depois a doutrina espírita veio falar. E depois passam-se 28 capítulos. O primeiro capítulo vai falar: não vim destruir a lei. Os hipócritas acusavam Jesus que ele estava vindo destruir a lei, e ele falava que não. Jesus falou que não veio destruir a lei. E os Espíritos vêm nos dizer que na época de Jesus existiam duas leis: as leis civis implantadas por Moisés e as leis divinas, que são os 10, que a gente já sabe de cor, não é verdade? Sabe? Eu já falei aqui acho que 2 vezes. Bom, eu sei que vocês sabem, mas eu vou repetir. Nessa hora legal da palestra que eu vou passando o olho, assim o pessoal vai baixando a cabeça, não é verdade? Primeiro mandamento: eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Não adorará a imagem de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. Segundo mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento: honrar pai e mãe, para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não adulterarás. Sétimo mandamento: não roubarás. Oitavo mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o marido da próxima? Deus não falou nada. Não fiquem alegres, porque o marido vai entrar no outro mandamento, no 10º. Não cobiçarás a casa, o boi, o escravo, o jumento, o marido e tudo do teu próximo. Essas leis Jesus não mexeu.
Mas as leis civis implantadas por Moisés, que falava que era olho por olho, dente por dente, isso aí Jesus mexeu. Tudo bem? Então, a lei divina, Jesus não falou nada contra. Então, esse é o primeiro capítulo que fala que não vim destruir a lei. E lá os Espíritos falam que houve 3 revelações. A primeira trazida por Moisés, a segunda por Jesus e a terceira o Espiritismo. Tem espírita que fala, nossa, o Kardec foi muito arrogante. Mas essa proposta não foi do Kardec, das 3 revelações. Obviamente que ele colocou lá no capítulo. Mas tinha um sujeito da Sociedade Parisiense, o primeiro centro espírita fundado, que ele era judeu. E ele ficava incomodado do pessoal falar só de Jesus e não falar sobre Moisés. E daí o avô dele, que era judeu também quando encarnado, veio explicar dessas 3 revelações. Mas lá no livro A Gênese, o Kardec vai falar que existiram várias revelações, não foram somente essas. Depois o capítulo 2 fala, meu reino não é deste mundo. Onde os Espíritos vão falar o quê? Que no final desse capítulo tem um espírito chamado, que assina uma rainha de França, que vai falar o quê? Olha, a rainha eu era quando era aí na Terra, e eu achei que quando eu chegasse aqui, continuaria sendo rainha. Que decepção ao perceber que os menores aí na Terra, são às vezes maiores do que eu aqui. E os Espíritos vão falar que, como para nós o dinheiro aqui no mundo material representa poder, representa você fazer tudo aquilo que você gosta, porque uma pessoa que tem muito dinheiro, se ela quiser amanhã ir para a França, quiser ir para a Itália, quiser ir para os Estados Unidos, ela vai. Ela tem muito mais contatos, da mesma maneira que é o dinheiro aqui no mundo material, a moral nossa no mundo espiritual que vai fazer com que a gente tenha mais possibilidades. Espíritos mais moralizados, se a gente for ver no livro Céu e Inferno, eles conseguem se deslocar pelo universo pela velocidade do pensamento. E é por isso que os Espíritos nos convidam a nos moralizarmos, que é através dessa moralização que vai fazer com que a gente se eleve espiritualmente e a gente possa cruzar o espaço. Entre outras coisas, entre poder se relacionar com todos os Espíritos que nós quisermos. Capítulo 3 vai falar, muitas moradas na casa do meu pai, onde os Espíritos falam que existem 5 mundos, tipos de mundos: os mundos primitivos, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos felizes e o mundo celeste. Já ouviram falar sobre transição planetária? Vocês podem balançar a cabeça, só para saber que eu estou encarnado. Quando eu falo, vocês ficam olhando, eu falei, nossa, eu desencarnei no meio da palestra. Ia ser um sucesso a palestra, não é verdade? Então, pessoal, pelo meu entendimento, o pessoal entende errado, porque eles falam, não vejo a hora do nosso mundo mudar de categoria. Não vejo a hora da Terra mudar de categoria. Só que eles não entenderam que, se o nosso mundo mudar de categoria e nós não estivermos preparados, a gente vai reencarnar num outro mundo de provas e expiações. Nós é que precisamos estar preparados para ir para o mundo superior. No mundo superior, a alimentação é basicamente a base de luz. Pudim de leite condensado, feijoada, picanha, esse tipo de coisa não tem. Vocês estão preparados? Tenho certeza, mas para mim não vai dar ainda. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa perceber o quê? Que a gente precisa se melhorar. Não é o mundo mudar de categoria com uma data estipulada que vai fazer com que a gente comece a viver de uma maneira tranquila e feliz. A gente precisa se melhorar. E olha só que informação interessante da doutrina espírita. Se nós nos melhorarmos e o mundo continuar ainda derrapando, a gente pode reencarnar depois, por nós mesmos, numa outra encarnação no mundo superior. Não precisa esperar a Terra mudar de categoria. Características de um mundo de provas e expiações. Lá no mundo de provas e expiações não existe a inveja nem o ódio. Vocês acham que o nosso mundo já está propício para mudar? Eu percebo que o pessoal é bem otimista, mas do meu ponto de vista, o que a gente vê no Oriente Médio,
que a gente vê de briga, de torcida aqui, gente. Será que vai acabar o egoísmo, o ódio, a inveja em 50 anos? Vocês acham isso ou não? Então, eu acho que é mais fácil a gente tentar se melhorar para a gente ir para um mundo superior do que esperar o nosso planeta fazer com que a maioria dos habitantes encarnados e desencarnados mudem de categoria. Eu acho, pelo menos, tá, gente? Depois, o capítulo 4 vai falar: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vai falar sobre o quê? Sobre reencarnação. E quando a gente fala de reencarnação, eu vejo algumas pessoas falando: mas se existia reencarnação, por que eu não me recordo de vidas passadas? Alguém tem uma ideia? Por que nós não nos recordamos? Como que é teu nome? Bárbara. É uma dádiva, eu acho, pelo menos. Porque, por exemplo, vamos supor que numa vida anterior eu tivesse sido casado com a Bárbara, e a Bárbara, é só um exemplo, tá, Bárbara? Estou te conhecendo na primeira vez. E a Bárbara, quando eu estivesse dormindo, ela me matasse. Tem que ser bem agressivo para vocês entenderem. Vamos supor que eu me lembrasse de outras vidas e mesmo assim eu me casasse com a Bárbara nessa encarnação. Não ia matar não. Mas como que vocês acham que eu ia dormir com a Bárbara? Na verdade, um olho aberto, outro fechado, né, Bárbara? Porque eu ia ficar... E meus amigos, a gente vai perceber o quê? Que mesmo sem nós não nos lembrarmos de vidas anteriores, uma encarnação às vezes não é o suficiente, porque tem pessoas que logo de cara, quando você conhece, você já vai com a cara da pessoa. E tem pessoas que não tem jeito. Eu conheço um casal que tem filhos gêmeos, univitelinos, cara de um focinho do outro, até a roupa eles compravam igual, sabe aqueles gêmeos que é igualzinho? Um adora a mãe dele e o outro não gosta da mãe. Como que vocês me explicam uma coisa dessa? Vidas passadas. Oi? Vidas passadas. Vida, né? Como que pode? Eles tiveram a mesma roupa, até, a mesma educação, e um gosta, outro não gosta? Isso é coisa de vida passada. Mas calma, gente, não é assim. Não olha para uma pessoa, você não vai com a cara dela e fala: isso aí foi um bicho na outra vida, me fez mal. A oportunidade que nós temos é, nessa vida, tentar fazer o quê? Com que a gente tente, de qualquer maneira, acabar com esse tipo de coisa, tá? Porque tem espírita que fala, vê alguma pessoa numa situação difícil, fala: foi um bicho na outra vida. Olha, ele está pagando só o que ele... E na maioria das vezes não é isso. Porque o capítulo 5º e maior do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar de bem-aventurados os aflitos. E os Espíritos falam que a grande causa das nossas aflições não são de vidas anteriores, não. A grande causa é dessa encarnação mesmo. Quanto menos tendências ruins nós tivermos, menos sofrimentos e menos aflições nós vamos passar. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa invejosa e minha cunhada, ela compra uma geladeira nova, eu vou sofrer. Enquanto eu não tiver uma geladeira igual ou melhor que da minha cunhada. Então, essa conversa de espírito, falar: joguei pedra na cruz, os espíritos falam que não é assim não. Que a grande maioria das nossas aflições é em virtude dessa encarnação mesmo. Dê uma olhadinha lá depois no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão me olhando meio feio. Está tudo certo até agora? Não? Vocês não estão gostando das informações? Depois vocês conferem lá no capítulo. Depois veio o capítulo 6º, o Cristo Consolador, que vai dar 2 mandamentos para nós espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Para nós espíritas, meus amigos, não basta que nós venhamos até aqui uma vez por semana, que nós assistamos uma palestra, alguém falando, isso é importante, mas nós precisamos nos instruir. É por isso que a casa oferece curso. Todas as casas espíritas oferecem curso, porque a nossa luz, ela brilha de dentro para fora, e é através do que? É através do nosso estudo, da nossa instrução, que vai fazer com que a nossa luz brilhe. Não foi à toa que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. O capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo 11, difícil. Amai o vosso próximo. Calma. Amai o próximo. É fácil amar o próximo, gente? Depende do próximo, não é verdade? É que Jesus não colocou nenhum tipo de condição para nós amarmos o nosso próximo. Então, por exemplo, eu sou espírita, eu tenho que amar quem é católico? Quem é protestante? Quem é ateu? Não depende de nada, Jesus falou para amar. Quem votou no Lula? Não estou perguntando, eu estou falando, tem que amar quem votou no Bolsonaro? Tem, gente, como não? Quem votou no Bolsonaro tem que amar quem votou no Lula? Sim, não fala não. A gente tem que amar, inclusive, aqueles que pensam diferente de nós, pelo menos é o ensinamento de Jesus. Eu sou palmeirense, eu tenho que amar quem torce para São Paulo? Sim. Quem torce para o Flamengo? Sim. Quem torce para o Santos? Sim. Eu não vou falar não, porque eu posso derrapar aqui na palestra, né? Eu tenho que amar quem torce para o Corinthians, gente? Lógico, não é verdade? Tem que amar, lógico. Então, Jesus não colocou nenhum tipo de empecilho, meus amigos. A gente tem que amar. E é para isso que nós estamos aqui. Para a gente tentar exercitar o amor. Tudo bem? Capítulo 11 já é difícil, imagina o 12. Amai os vossos... Aí sim. Amai os vossos inimigos. O capítulo 11 tem que amar teu próximo como a ti mesmo. O 12, amai os vossos inimigos. É fácil, gente. Difícil. Mas o quê? Os Espíritos vêm nos explicar aqui assim. Eu pensava, Jesus, não dá, né? O que você está pedindo é se amar o próximo já é difícil, imagina amar o inimigo. Mas aí os Espíritos vêm falar, olha, amar o inimigo não quer dizer que você tem que ficar junto com ele, porque até fluidicamente, às vezes você não consegue ficar no mesmo local. De uma pessoa que te quer mal, ou que te fez algum mal. Se não tiver condições, se afaste daquela pessoa. Mas não deseje o mal dela. Ore por ela. Se puder se reconciliar com ela, se reconcilie. Porque nós, sabendo da reencarnação, o nosso inimigo de hoje pode ser nossa sogra numa outra vida. Nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. Então, meus amigos, é até uma questão de inteligência você conseguir amar os teus inimigos e tentar de alguma maneira acabar com esse tipo de rusga. Porque todos nós chegaremos a ser espíritos puros, mas não dá para chegarmos a ser espíritos puros odiando alguma pessoa que seja. E é por isso, esse que é o exercício que nós temos que ter. Vocês não estão gostando muito da palestra, né? Eu estou percebendo na cara de vocês assim. Muitos desafios? Eu concordo. Capítulo 13. Não veja a tua mão direita o que faz a tua mão. Quando for fazer alguma coisa para alguém, hoje em dia, na época das redes sociais, muita gente o quê? Olha, estou doando. E está tirando foto para postar na rede social. Por que é ruim fazer isso, meus amigos? Porque você pode estar fazendo uma coisa boa, mas você ajudando o próximo, mas você postando ou espalhando para todo mundo que você está fazendo a caridade, você está humilhando a pessoa que está recebendo. E aí você já teve o que você queria mostrar para todo mundo que você é uma pessoa boa, que é uma pessoa que faz o bem e tudo mais, você já conseguiu. Mas aqueles tesouros do céu, você não vai estar acumulando. Capítulo 14, honrar pai e mãe. O pessoal tem honrado pai e mãe aqui?
Hoje em dia o pessoal honra pai e mãe? Não. Eu já contei isso aqui acho que umas 3 vezes aqui, mas eu tenho que contar de novo, gente. Sim. Vocês me perdoem, vocês já ouviram. Dizem os modernos psicólogos que o quê? Que não se deve bater em criança, e eu concordo plenamente. Mas as crianças aqui de Santos, quando elas estão engatinhando, ela vai pôr o dedo na tomada, a mãe fala, não filho, não pode, a criança sai e não volta mais lá. Só que na Praia Grande, onde eu moro, a criança vai lá, a mãe fala, tira, não pode, a criança vai, ela tira, não pode, até que ela consegue colocar o dedo, se ela tomar um choque, ela aprendeu, mas da pior maneira, e todos nós sabemos, quem tem filho sabe, que um filho não é igual ao outro. Eu vejo pais falando assim, eu não sei onde eu errei, eu criei meu filho da mesma maneira, errou aí. Você está pegando 2 espíritos diferentes, para fazer, para dar a mesma educação, e não pode. Essa história eu já contei com certeza, mas eu vou contar de novo. Minha mãe ganhou uma samambaia na garagem da minha casa, da vizinha, e ela virou para mim e falou assim, Fábio, não vai jogar bola aqui que você quebrar minha samambaia, acaba com a tua raça. Eu falei, perfeitamente, mamãe. Ela saiu para a cozinha, meu irmão saiu com a bola. Eu falei, Fernando, cuidado com a samambaia da mãe, porque se você quebrar a samambaia da mãe, ela acaba com a tua raça. Ele falou, a gente toma cuidado. Começou o jogo. Ele é São Paulino, eu sou palmeirense, que nem eu tinha dito. O jogo foi ganhando em emoção, gente. Quando de repente um obsessor tomou conta do meu pé, eu chutei a bola, ela foi indo em direção à samambaia. E não sei se vocês sabem que tem um prato, a samambaia, com 3 correntinhas. Sabe aqueles filmes americanos que a bola vai indo, parece que em câmera lenta, eu fazendo assim, ó, não! A bola bateu, quebrou uma daquelas correntinhas, o Xaxim caiu de cabeça para baixo, assim. Quando eu vi aquilo, gente, meu corpo começou a formigar assim. Eu saí correndo, que eu abaixei, que eu puxei o Xaxim, ele veio na minha mão, mas o cadáver da samambaia... Eu olhei para trás, cadê meu irmão? No lugar dele estava quem? Ela virou para mim e falou, Fábio, o que é isso? Eu falei, já juntando até lágrimas dos olhos, eu falei, não é nada não, mãe. Minha mãe tinha uma mania, ela falou, fica parado aí que você vai apanhar. E ela veio bem devagarinho. Vocês acham que eu ficava parado, gente? Eu saí correndo, mas eu sou tão burro que eu saí correndo, mas que eu fui pro final do quintal, que não tinha saída. Minha mãe usava uma coisa que graças a Deus saiu de moda, chamado tamanco. O tamanco da minha mãe foi o primeiro drone que eu vi na vida, porque aonde ela tirava o tamanco, ele me acertava, gente, fazia até curva. Eu saí correndo, ela pegou o tamanco, jogou, bateu atrás da minha cabeça, nem doeu, mas eu pensei assim, vou me safar da surra. Caí e fingi que estava desmaiado. Ela, quando me viu no chão, ela ajoelhou e ficava assim no meu rosto, Fábio, filho, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Não, eu não vou me perdoar nunca. Vocês já tiveram vontade de dar risada e seguraram, gente? O riso, ele vai saindo lá do fundo, você fecha aqui a boca, ele vai saindo aqui pelo canto. Quando a minha mãe percebeu que eu estava fingindo, foi uma surra pela samambaia e uma surra pelo fingimento. Hoje ela retornou já para o mundo espiritual e olha, vou falar uma coisa para vocês, para aquelas pessoas, eu não sei, o mundo está diferente hoje, que acha que o filho vai se revoltar por causa que tomou uma surra da mãe ou coisa parecida. Eu queria que ela tivesse encarnado ainda, e se fosse para trocar todo dia uma surra de tamanco por ela estar aqui comigo, eu trocaria. Veja bem que eu não estou defendendo, não se bate na cabeça de ninguém, não se bate no rosto de ninguém. Deus criou um lugar especial para a gente sentar, tomar injeção e de vez em quando um tapinha, porque os espíritos, meus amigos, eles estão reencarnando cada vez mais diferentes, gente. E tem, se você quiser, assim, se você através da conversa conseguir fazer com que esse espírito ele se torne uma pessoa boa, muito bem, mas tem espírito que não, ele fica desafiando os pais até. E hoje em dia, não sei se
é impressão minha, tem pai que está com medo do filho, faz tudo que o filho quer. E uma coisa eu vou falar para vocês: se você falar sim para tudo que teu filho quer, você vai estar educando o teu filho de uma maneira extremamente errada, porque em determinado momento a vida vai falar não, e ele não vai saber lidar com o não que a vida... Tudo bem? Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ô Rui, até que horas? Tem mais 5. 5 minutos? Então, fora da caridade não há salvação. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, lá os Espíritos vão falar de dinheiro. É errado ter dinheiro? Não, se você ganhar de uma maneira honesta, tranquilo, não tem o menor problema. O problema é que as pessoas, elas só se focam no dinheiro e esquecem que nós somos espíritos. Então, quanto mais dinheiro vocês puderem ganhar, melhor. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a gente em essência somos os espíritos. Silvio Santos tinha bastante dinheiro, não tinha? Quanto será que ele levou? Nada. De bens materiais? Nada. Tudo bem? Capítulo 17, sede perfeitos. Lá o Espírito de verdade vai falar quem somos nós espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que ele emprega para livrar das suas más inclinações. O verdadeiro espírita é hoje, o verdadeiro espírita é aquele que está hoje lutando para ser melhor do que foi ontem e amanhã ser melhor do que é hoje. É esse o verdadeiro espírita. Capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A nossa fé como espírito tem que ser uma fé raciocinada. Mas eu tenho um amigo que ele é espírita, eu fui na casa dele e tinha uma ferradura atrás da porta. Eu tenho intimidade com ele, eu perguntei, mas para que é isso, né? Ele falou, é para dar sorte. Eu falei, mas o cavalo tinha 4 dessa. Você acha ele tão sortudo assim? Tem espírita, gente, que não sai de casa antes de ler o horóscopo. E na Praia Grande, especificamente, no dia 31 de dezembro, você olha para a praia, todo mundo de branco. Mas tem um pessoal que usa calcinha vermelha, para quê? Branca. Todo mundo está falando amarelo, por que será, hein? Amarelo é por quê? Dinheiro, não é verdade? Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Se passar o ano de calcinha amarela trouxesse dinheiro, eu passava de calcinha amarela, gente. O pessoal acredita nisso, gente. Não sai para trabalhar para vocês verem o que acontece. Então a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada, tudo bem? Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Cuidado, não acreditem em tudo que vem dos espíritos, porque na erraticidade também tem espíritos que querem enganar. Isso não sou eu falando, isso é o professor Allan Kardec que lidou com milhares de espíritos. Porque eu vejo o espírito falando, olha, essa comunicação veio do espírito, então é verdade. Não é desse jeito. Capítulo 22, o que Deus uniu o homem não, vai falar de casamento. Vai falar de casamento. Eu já reencarnei faz um certo tempo, na minha época era um pouco mais difícil separar, mas hoje em dia como é que está? Pessoal, parece que eu tinha um amigo que ele era fotógrafo de casamento, e ele falou para mim que ele ia parar de ser isso, porque antes dele entregar o álbum de fotografia para o casal, já tinha acabado o casamento, gente. E o pessoal, eles se empolgam, eles acham que você tem que casar para ser feliz. Quem está achando que vai casar para ser feliz, está achando errado. Você tem que se casar para fazer teu cônjuge feliz.
E teu cônjuge tem que casar com você para te fazer feliz. Porque se você deposita a tua felicidade na outra pessoa, a chance disso dar errado é muito grande. Tem um filme americano chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. Não sei se alguém já passou, já deve ver umas 800 vezes na sessão da tarde. Como que é esse filme? A mulher, todo dia que ela dormia, ela esquecia, perdia a memória. E todos os dias o marido tinha que conquistá-la. Se a gente fizer desse jeito, essa vai ser uma união que Deus vai unir. Mas nós não devemos, pelo fato de estar casado, admitir desrespeito, agressão ou qualquer coisa parecida. Capítulo 23, estranha moral, que vai falar de algumas passagens que é bastante de Jesus, quando ele fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Bastante difícil entender isso, mas que os Espíritos explicam lá. Capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. 25, buscai e achareis. 26, dai de graça o que de graça recebesse. Lá os Espíritos estão falando que médium não pode cobrar, gente. Ninguém pode cobrar pela mediunidade. Por quê? Porque não depende do médium, vai depender do Espírito querer se comunicar. Capítulo 27, pedi e obtereis. E o capítulo 28 é uma coletânea de preces. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido há 160 anos atrás. Não tem a menor importância debaixo do nosso braço. Ele não tem a menor importância aberta na sala da nossa casa. Ele vai ter importância quando nós abrirmos, lermos, estudarmos, compreendermos e colocarmos em prática. Quando isso acontecer, meus amigos, rapidamente nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela simpatia de cada um de vocês. Isso é muito simpático, viu, gente? Às vezes eu vou em casa que parece que o pessoal já tudo desencarnou. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana.